Jesus é tão amável com os pecadores. É o Deus que busca o rejeitado. E hoje eu posso entrar diante de Deus. É porque provamos o poder que nos salvou que vamos andar salvos. Deuteronômio 28, verso 27. Antes de ler o texto, eu quero começar essa noite. E o tema de hoje é a conspiração do diabo. Nós temos um adversário e ele é sagaz. Ele trama todos os dias como ele pode destruir os cristãos, como ele pode destruir a igreja do Senhor. E ele tem pressa porque já existe um decreto sobre ele, irrevogável. Amém? Então hoje eu quero falar sobre essa conspiração. A conspiração do diabo contra a sua vida, contra a sua família, contra o evangelho de Jesus Cristo. Amém? O evangelho é a boa notícia de Deus para os homens. O evangelho é a boa notícia de Deus para os pecadores, para os falhos, para os que estão escravizados, para os que estão cegos, para os que estão à beira do caminho, para os que estão marginalizados pela sociedade. O evangelho é a boa nova para os que estão presos. Amém? A boa notícia. E essa boa notícia, ela tem sido contra-atacada. Ela tem sido bombardeada por um adversário chamado diabo. Na verdade, a palavra diabo significa adversário. Amém? Então, falando dessa conspiração, a ideia central do diabo em opor-se a você, em fazer essa conspiração contra você, contra o evangelho, é fazer que você fique sem conhecimento do evangelho, sem o conhecimento da graça de Deus. O diabo fica, ou ficaria, imensamente feliz se você tomasse por base para a sua crença em Deus o medo do castigo, o medo da punição, o medo de catástrofes na sua vida, o medo de Deus punir você por seus erros do passado. Com isso, o diabo consegue manter muitas pessoas distantes de Deus e do evangelho, porque eles têm a ideia de que Deus é um velho de cabeça branca, barba branca, carrancudo, com um cajado na mão, e quando você pisa na bola com ele, quando você erra, quando você peca, ele te acerta. Então, para muitos é mais fácil manter-se longe, é mais fácil não ter que dever nada agora, não ter que me preocupar com o amanhã, e esquecer a ideia de juízo. Há muitos que pensam assim, já que eu não estou agradando a Deus, já que eu sou assim tão terrível, Deus não vai olhar para mim, então é melhor aproveitar o que a vida tem para me dar agora. E assim essas pessoas continuam distantes de Deus. Mas há uma oposição também muito forte, e principalmente quanto a esses que já estão no Senhor, que já conheceram ao Senhor Jesus como o Senhor de suas vidas, como Salvador. Então o diabo trabalha para que estes fiquem longe da verdade. O diabo trabalha para que estes não conheçam a verdade. Pois o próprio Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. De que verdade ele estava falando? Da verdade da lei? Que o homem não deve fazer de errado, do que o homem não deve fazer para desagradar a Deus? Ou o que o homem tem que fazer para agradar a Deus? Não, não é essa a verdade. Porque ele estava naquele momento falando para os mestres da lei, para os doutores da lei, para os escribas e fariseus.
então ele não estava falando ou se referindo sobre a lei. Porque tais homens já conheciam a lei desde a sua idade de aproximadamente 5 anos. Eles já são ensinados. Com 5 anos eles têm que dizer a lei já de cor. Então, não era sobre a lei que Jesus estava falando. Não é essa a referência da verdade que ele está falando. Amém? De que verdade ele está falando? Da verdade que ele trouxe. Porque João 17, a Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram pelo Filho. Diga glória a Deus. A graça e a verdade vieram pelo Filho, vieram por Jesus Cristo. Então a proposta do diabo é manter-nos longe da verdade, é manter-nos longe da graça de Deus. Porque a verdade está do lado da graça e não do lado da lei. Porque a graça e a verdade são uma só, são inseparáveis. Então a proposta do inimigo é manter você debaixo de um sistema de crença errado, equivocado, ainda que tenha uma base que esteja na Bíblia. Mas hoje, principalmente hoje, porque nós estamos na nova aliança em Cristo, quando formos ler a Bíblia, nós precisamos ter isso em mente, que devemos usar ou passar a palavra de Deus pelo filtro da cruz, porque a cruz mudou tudo. Temos que entender que existem duas alianças: a aliança da lei, que é a arcaica, que é a passada, e a aliança da graça, na qual nós estamos hoje. Amém? Então temos que entender isso. E todas as vezes que formos ler a palavra, precisamos parar para pensar nisso. Em que dispensação eu estou? Em que aliança eu estou? Quando você lê o Antigo Testamento, você está lendo a Antiga Aliança. Quando você lê o Novo Testamento, você está lendo a Nova Aliança, com referência da velha. Me perguntaram ontem, e eu dei essa resposta para uma irmã. Ela me perguntou o seguinte, a respeito do que Jesus diz na leitura de ontem. Jesus disse para a mulher cananeia: eu vim, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela ficou preocupada. Por quê? Como é que pode? Jesus veio só para Israel e nós, onde que a gente fica? Bem, nós somos exatamente representados por essa mulher cananeia, que não tinha direito à promessa, que não tinha direito à terra, mas vinha atrás de Jesus fingindo ser uma judia e não era. Então quando ela vem fingindo ser uma judia, pedindo milagre para Jesus, aí ele diz: eu não fui enviado senão somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, ele disse para ela com essas palavras que ele sabia que ela não era judia. E aí ela entra na conversa com ele dizendo que: eu sei, Senhor, mas a minha filha está horrivelmente endemoniada, eu preciso de um milagre. Ele diz: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Ele diz: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí ele diz: grande é a tua fé, mulher. Vai-te, seja feito como creste. A Bíblia diz que quando ela chegou em casa, a filha estava liberta. A mulher cananeia representa nós. Do capítulo 1 de Mateus até o capítulo 16, nós vamos ver menções da lei muito claras. Mas essas menções da lei, elas eram para o povo judeu, porque Jesus tinha que ser rejeitado. Então os fariseus ensinavam uma lei que era maleável a eles. E quando eles vêm com a lei, Jesus vem com a pureza da lei. Porque a lei é pura, é santa, amém? A lei veio de Deus. Então quando eles trazem a lei, nos seus termos, nas suas traduções, Jesus traz a lei pura, completa. Ele diz: ouviste que foi dito, não matarás, porém eu digo, que todo aquele que se irá contra seu irmão e disser racá, já é réu do fogo do inferno. Ouviste que foi dito, não adulterarás, e eu vos digo que
Todo aquele que olhar para uma mulher e no seu coração a desejá-la, a possuí-la, já cometeu adultério com ela no coração. Então ele trouxe a lei pura. Para quem que ele trouxe a lei pura? Para você? Para nós? Não. Para o povo judeu. Por quê? Porque ele tinha que ser rejeitado. Então, capítulo 16 é o último deles. E aí, eu sei que houve muitos questionamentos a respeito do fato de que o Senhor falou a respeito do pecado que não tem perdão. E chega naquele momento ali, ele é rejeitado. Totalmente e completamente. A partir daquele momento, ele começa a trazer uma mensagem ainda para o povo judeu, mas uma mensagem para os gentios também. Amém? Para os gentios, para as demais nações. Então nós temos que entender em que contexto nós estamos. E na verdade não podemos nos permitir ser enganados, porque muitos pegam um texto sem um contexto ou fora do contexto e vira pretexto. E aí aprisiona você dentro de uma cadeia que o fato de estar na Bíblia não quer dizer que seja para a igreja. Diga, existem palavras para Israel, para as nações e para a igreja. Você tem que ficar com aquilo que é para a igreja. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Essa é uma forma de nós compreendermos melhor a palavra de Deus. Que o diabo não quer que tenhamos consciência disso, que tenhamos o conhecimento disso, dessas verdades. Porque pelo simples fato de estar na Bíblia, muitos pegam e colocam para você. Quantos irmãos já passaram pelo fato de ser, muitas vezes, até humilhado ou motivo de chacota no ambiente de trabalho, porque alguém diz, ei irmão, bora beber. Ele diz, não bebo. Por quê? Porque eu sou crente. Aí ele diz, mas tu não sabe o que foi que Jesus falou, não? Jesus falou o seguinte, que o que contamina é o que sai, não é o que entra, não. Então você pode beber. O que você vai responder? Se você ler o contexto, você vai ter resposta para essa pessoa. Porque ele está usando um pretexto. Amém? Porque o contexto ali tem uma mensagem específica naquele momento. Falava da tradição de comer com as mãos limpas. Os fariseus e mestres da lei puseram uma tradição da pureza. Então, antes de comer, você tinha que lavar as mãos. Se comesse com as mãos sem lavar, você estaria impuro diante de Deus. Então, Jesus vai comer e aí ele chega lá como eu e você, esqueceu da lei. E aí ele começa a comer e conversar com o pessoal, tem pecadores e prostitutas à sua volta, e os fariseus dizem assim, como é que é? Vem dizer que é santo, vem dizer que é filho de Deus e come sem lavar as mãos. Aí ele, conhecendo os seus pensamentos, explica para eles que o que contamina é o que sai, não o que entra. Do que ele estava falando? De cachaça? Cerveja? De vinho? Não. Está falando da tradição. Digam glória a Deus. Então nós não podemos permitir que ninguém nos prenda no pretexto, só porque está na Bíblia. Eu vou lhe mostrar coisa que está na Bíblia aqui essa noite, mas que não é para você. Amém? E vou te mostrar coisa que está aqui para você mesmo. Amém? Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus e a Ele seja a glória e o louvor para sempre. Glória a Deus. Então existe uma conspiração do diabo para te manter preso sem conhecimento. Muitas pessoas hoje têm medo de Deus, têm medo do castigo, têm medo da punição de Deus contra os seus pecados. Geralmente quando se vê alguma pessoa na igreja passando uma luta, uma dificuldade, aparecem aqueles que, como amigos de Jó, diz assim, olha, te arrepende, meu irmão, te arrepende porque isso bem é Deus cobrando de você, em alguma área da sua vida está errada, alguma coisa está errada. E a gente está tão impregnado com esse sistema de mensagem, que a gente quando sente alguma dorzinha, a gente já começa a pensar, meu Deus, ô Senhor, tem misericórdia, meu Pai do céu, o que foi que eu fiz? Senhor, me revela, meu Deus. Senhor, eu vou passar 2 dias de jejum, para o Senhor me revelar o que foi que eu fiz de errado, eu preciso consertar. Não é verdade? A gente está com medo de Deus. Essa é uma crença errada, esse é um ensinamento
que é herético, não é bíblico. Não dentro da nova aliança. Não dentro daquilo que Cristo fez por nós. Por isso eu quero falar dessa conspiração. O diabo não quer que você conheça a verdade sobre a redenção realizada na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Então, vamos discernir entre as duas alianças. Diga alguém do seu lado, diga, vamos discernir entre as duas alianças. Diga, a da lei e a da graça. Falando da lei, Deuteronômio 28, verso 27 e 28. Olha o que diz a Bíblia. O que você sente no coração quando você chega nesse texto e começa a ler? O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com os tumores e com a sarna e com a coceira, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura e com cegueira e com pasmo de coração. Como é que você vai ficar? Você vai ficar, meu Deus do céu, tem misericórdia. Ô Senhor, me perdoa. Prometo que eu não faço mais. Não é verdade? Esse texto é para você? Isso é lei, irmãos. Não te assombres e nem te atemorize. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Agora, eu poderia falar muita coisa, mas vamos deixar isso de mão. Quero falar sobre a graça, eu estou aqui para falar sobre ela, amém? Hebreus capítulo de número 8, do verso 10 ao 13. Esse texto de Hebreus é uma citação da profecia de Jeremias 31, do verso 31 ao 34. Mas nós vamos ler Hebreus, tá? Olha o que diz a palavra do Senhor, eu vou aproveitar para ler na tela aqui. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis, ele diz, poderíamos colocar, eu porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhe serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior. Porque serei misericordioso com as suas iniquidades, e dos seus pecados e das suas prevaricações, não me lembrarei jamais. Dizendo, nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho, se envelhece, perto está de acabar. Aleluia! Isso é para você? Isso é para você? Então receba. Porque na lei ele diz, não esquecerei dos teus pecados, mas trarei juízo e punirei os pecados dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Isso é lei. Mas, na graça, ele diz, terei misericórdia, e dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei jamais. Porque esse texto, no original grego, não me lembrarei mais, há uma dupla negação. Não me lembrarei mais, nunca, jamais. Ele se lembrará dos seus pecados. Por que ele não vai se lembrar mais? Porque ele não vai se lembrar mais, porque um dia ele se lembrou dos seus pecados. Um dia todos os seus pecados foram lembrados. Lá na cruz. Lá na cruz, no corpo do Senhor Jesus, os teus pecados foram lembrados, todos eles, cada um deles foram lembrados. E o seu corpo foi dilacerado, foi terrivelmente ferido, machucado, por causa
dos teus pecados, da tua maldade, das tuas iniquidades, dos teus maus pensamentos, de todas as mazelas de sua vida, das tuas enfermidades, das tuas doenças. Tudo foi punido, mas em Jesus. Foi por você que ele foi à cruz. Por isso eu quero reafirmar que a cruz muda tudo. A cruz muda tudo a nosso favor. Glória a Deus. Isaías 53, verso 4 e 5. A Bíblia é muito clara, é muito enfática a respeito daquilo que Cristo fez por nós. E nós não podemos esquecer jamais daquilo que o Senhor fez por nós. Certamente, naquela versão diz verdadeiramente. A palavra certamente é uma dupla afirmativa. Certamente ou verdadeiramente, você pode ter certeza que Ele tomou sobre si as nossas, e as nossas levou sobre, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Escute, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Dê um aplauso ao Senhor Jesus por isso. Jesus é tão amável com os pecadores. É o Deus que busca o rejeitado. E hoje eu posso entrar diante de Deus. É porque provamos o poder que nos salvou que vamos andar salvos.